Isso aí, pessoal, vamos começar mais uma aulinha. Página 195, questão 105. Vocês já viram o momento de uma força, né? Estática de corpo extenso? Não? Então peraí. Então eu vou usar essa questão a título de exemplo. E aí deixa eu explicar a matéria um pouquinho, fazer um introito aqui, fazer o prolegômeno. Então olha só, meus queridos. Essa parte da matéria é uma parte muito essencial para a galera da engenharia civil, aí, da engenharia mecânica. Na verdade, eu vou te dizer que a engenharia civil e a engenharia mecânica, em grande parte, é a aplicação desses conceitos básicos que nós vamos ver agora. Primeiro, eu preciso te mostrar a ideia de momento de uma força. Momento de uma força é uma grandeza física que mede a capacidade de girar um objeto. Tu deve ter percebido, né, que no nosso dia a dia a gente tem que girar objetos o tempo todo. Então é importante a gente saber medir o quanto que eu estou girando um objeto. E é muito simples fazer isso, do ponto de vista teórico. Se tu tem uma barra que é articulada no ponto A, quer dizer que ela pode girar no ponto A, ó, tipo a caneta agora no meu dedo. Tu vai lá e aplica uma força perpendicular a esta alavanca. Vamos supor F. E a distância do ponto de giro até o ponto de aplicação da força é D. Essa distância, a distância medida entre a direção de aplicação da força e o ponto de giro, é chamado de braço de alavanca. Nome justo. E se eu quiser calcular o quanto eu vou rotacionar, o quanto eu vou girar este objeto, basta fazer o produto da força pelo braço de alavanca. É assim que se calcula o momento de uma força. Cuidado, esta força tem que ser perpendicular ao braço de alavanca. Percebam vocês que se eu pegar uma barra articulada em A e puxar a barra para lá, ela não gira. Uma força horizontal não giraria essa barra, a menos que ela estivesse na vertical. Aí, se a barra estivesse na vertical, ó, se eu puxo ela para baixo, ela não gira. Ela só gira se eu empurro ela para um lado ou para o outro. Portanto, para que uma força rotacione um objeto, esta força deve ser perpendicular ao braço de alavanca. Vamos fazer um exemplozinho. Imagine então que eu tenho uma barra articulada no ponto G. Esta barra tem 2 metros de comprimento. Só que eu faço uma força oblíqua de 50 newtons. E esta força faz um ângulo de 30 graus com o braço de alavanca. E aí, se eu te perguntar qual é o momento da força naquele caso, o que eu faço? Primeiro eu tenho que fazer a D com pontilhada paralela. Essa é a força Fx. Pontilhada paralela, esta é a força Fy. Qual dessas forças vai realizar o momento? Fx ou Fy que vai girar a barrinha? Fy, né? Obrigado. Portanto, Fx não me interessa só o Fy. Fy é F vezes. Com ou sem ângulo? Seno, né? Estou decompondo sem o ângulo. 50 vezes 0,5. Fy igual 25. Agora que eu decompus a força, é só usar a fórmula do momento. A força foi de 25 newtons, o braço de alavanca era de 2 metros, então o momento dessa força é 50 newton metro. Ah, professor, é que nem joule então, né, do trabalho? Não. Aquele newton metro do trabalho de uma força, que era força vezes deslocamento, aquilo correspondia à energia. Isso aqui não corresponde à energia. Isso aqui não é energia, então não é joule. Tu não tem o direito de chamar isso de joule. Isso é newton metro mesmo. A outra coisa que seria legal eu te mostrar é caso eu tenha várias forças atuando no mesmo braço de alavanca. É fundamental tu saber calcular o momento resultante. Só vou fazer mais essa partezinha e eu volto na questão que eu ia usar para abrir a aula. Então olha só. Imaginem vocês, exemplo 2, esse foi o exemplo 1, exemplo 2.
Imagine vocês que eu tenho uma barra articulada no ponto X, só que eu tenho várias forças atuando nessa barra. A força F1 de 10 newtons, a força F2 de 5 newtons, a força F3 de 8 newtons. E eu conheço todas essas distâncias. Aqui é 2 metros, aqui é 1 metro, aqui também tem 1 metro. Se eu perguntar qual é o momento resultante em relação ao ponto X, como é que tu acha que eu devo agir para calcular o momento resultante, o momento total? Eu posso calcular o momento da força F1, né? Tranquilo, vamos calcular. Quem é o momento da força F1? F1 vezes o braço de alavanca da força F1. A força F1 vale 10 newtons. Qual é o braço de alavanca dela? 2, obrigado. Momento 20 newton metro. Beleza. Vamos calcular o momento da força 2. Quanto vale a força 2? 5. Braço de alavanca? 3, né? É toda essa distância aqui, obrigado. 3 momento, 3 vezes 5, 15 newton metro. Vamos calcular o momento da força 3. Momento da força 3. Força 3, braço de alavanca da força 3. 8, braço de alavanca, 4, 32 newton metro. Esses momentos giram a barra toda para o mesmo lado? Não, né? Tu vê, a força F1 gira no sentido horário. A força F3 também gira no sentido horário. Mas a força F2 gira no sentido anti-horário. Será que para calcular o momento resultante eu simplesmente somo esses momentos? Não, né? Eu tenho que dizer para onde é positivo e para onde é negativo. Se nós dissermos que o sentido horário é positivo, este momento foi positivo e este momento foi positivo. Mas o momento 2 foi negativo. Eu até poderia dizer que eu vou somar todos os momentos. Só que como o momento 2 é negativo, ele vai acabar sendo subtraído dos demais. 20 menos 15, mais menos 15, né? Vou ficar bonitinho então. Mais menos 15, mais 32. Momento resultante é igual 5, 5, 32, 37 newton metro. Tu concorda então que se eu tivesse pegado aquela mesma barra e aplicado uma única força de 37 newtons a 1 metro do ponto de giro, tu aceita que o efeito físico seria o mesmo que aquelas 3 forças? Essa é a ideia do momento de uma força. A gente poder calcular quanto que a gente vai girar um objeto. Numa oficina mecânica, por incrível que pareça, isso é de suma importância. Quando a gente leva o carro na oficina, geralmente numa oficina mais simples, raramente, né, o mecânico tem lá o dinamômetro que ele vai usar, o torquímetro, na verdade, o nome do aparelho, né? Torquímetro. É o aparelho que vai permitir que o mecânico calcule quanto que ele apertou cada parafuso. Né? A maioria das pessoas que não estudou o suficiente a mecânica simplesmente acha que deve apertar o parafuso até ele roncar, até tu não conseguir mais, né? Ou até ele quebrar. Mas na verdade não, cara. Na verdade isso é prejudicial. Às vezes, não sei se já aconteceu contigo, meu pai me conta uma história que ele guri dirigindo um jipe, com a galera atrás, daqui a pouco uma roda ultrapassa o jipe na praia, né? Porque não tinha estrada, né? Dirigindo na praia. Aí alguém falou, caiu o step caiu. Aí o pessoal olha, não, o step tá aqui. Aí andaram mais um pouco, daqui a pouco o jipe cai, né? A roda do jipe tinha soltado. Tu vê, se tu vai trocar a roda de um carro, tu não pode permitir que o borracheiro pise na roda e aperte com toda a força que ele tem. Isso vai deixar a roda mais fácil de cair do que apertar menos. O que a engenharia ensina é que depois que tu apertou com a mão as rodas do parafuso e tirou toda a folga, tu só tem que girar mais 30 graus cada parafuso. É a melhor maneira de apertar a roda e ela não cair. Às vezes o borracheiro tem a sensação de que cada vez mais forte que ele apertar, melhor, né? E isso tensiona o parafuso de tal forma que na hora de passar por um buraco ele pode partir e a roda cair e matar as pessoas.
certo? Então tu vê que loucura, né? Às vezes trocar um pneu é uma coisa que deve se fazer com muito carinho. Eu lembro uma vez que eu vi um daqueles programinhas de TV a cabo lá, a fábrica Acesso Total, acho que é o nome do programa, é esse, acho que não é Dio. Aí aparecia uma fábrica da Ferrari. Tinha um engenheiro, todo engravatadinho, montando um motor. Ele montava um motor por dia. Chegava lá, o motor todo desmontado, todo limpinho, assim, não tem graxa naquela oficina, né? É um cara engravatado, uma coisa branquinha, tá? Um engenheiro. Aí ele vai lá e vai apertar cada parafuso do motor. Cada parafuso do motor que ele aperta, ele usa um torquímetro eletrônico, vai lá no computador e digita qual foi o torque daquele parafuso. Vai apertar mais um parafuso. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. Aí vai lá e digita um selo eletrônico para aquele parafuso. Se explodir o motor daquela porra daquela Ferrari, vão descobrir quem é que apertou o parafuso errado. Certo? Que loucura, né, cara? A engenharia de alto nível é assustadora. Se bem que não precisamos ir tão longe, né? Diz que nos tijolinhos das pirâmides do Egito está anotado o nome de cada um que assentou o tijolo, né? Deu merda naquele tijolo, deixa eu ver aqui. Chama o fulano que ele vai reassentar essa pedra de 20 toneladas que ele colocou no lugar errado. Que legal se fosse tudo assim no nosso país, né? O cara fez uma coisa assim, né? Deu merda, chama o cara. Ele resolve. No Egito Antigo era assim, há 6.000 anos, a gente deve estar um pouco atrasado, né? Meu Deus, vai passar. Agora sim. Deixa eu te mostrar o nome disso aqui, cara. Isso aqui é um teorema, tu acredita? Essa história de que o momento resultante é a soma dos momentos é chamado de Teorema de Varigon. Teorema de Varigon. Eu acho que a pronúncia correta é Varignon. Eu não sei se a origem é italiana, né? Se for italiano, deve ser, né? Varignon. Meus queridos, agora que eu te apresentei a ideia de momento de uma força, eu posso te apresentar aquela questãozinha de exemplo de aplicação. Essa questão, ela trata-se de uma questão de equilíbrio de corpo extenso. Depois eu vou fazer uma questão para vocês de equilíbrio de ponto material. São as duas partes de estática mais cobradas. Então tu vê, né? Sem querer eu comecei estática com vocês. Estática. Estática é a parte da física que estuda os objetos estáticos. Certo? Estática do corpo extenso. O que é um corpo extenso? É o corpo que tem dimensões, tipo essa barra aqui de 3 metros onde o menino feliz está brincando. Para que esse objeto esteja em equilíbrio, eu tenho que respeitar duas condições. O momento resultante tem que ser igual a zero e a força resultante também tem que ser igual a zero. Quando eu for fazer o exemplo de equilíbrio de ponto material, eu só vou precisar obedecer esta condição. Pontos materiais que não têm tamanho obedecem apenas a essa condição de equilíbrio. Corpos extensos têm que obedecer às duas condições de equilíbrio. Vou te provar, ó, se eu pegar um corpo extenso, como esse apagador, mesmo que eu aplique 10 newtons para cima e 10 newtons para baixo, a resultante é zero, concorde comigo? Só que se eu aplicar 10 newtons aqui e 10 newtons aqui, mesmo com a resultante zero, o objeto gira, mostrando que ele não está em equilíbrio. Por isso que eu também vou ter que respeitar esta condição. Toda questão de equilíbrio de corpo extenso resolve igual a essa, toda. A técnica não muda. Essa, óbvio, é a mais simples que tem. Depois nós vamos fazer umas mais difíceis. Mas a técnica não muda. Toda questão de equilíbrio de corpo extenso começa com o diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? É tu desenhar um objeto que tu está estudando e em vez de desenhar os outros objetos que estão na figura, tu desenha a força que esses objetos exercem no objeto que tu está estudando. Por exemplo, vê no enunciado, ele falou a massa dessa barra? Massa desprezível? Despreza a barra. Então tá. Bom, então tu vê, essa barra é tão levinha que eu vou desprezar o peso dela. Se ela tivesse peso, eu representaria bem no meio, no centro geométrico dela. Mas eu sei que esse guri apoiado sobre ela vai gerar uma força nela, né? Eu vou chamar de peso. Peso do menino que está ali em cima.
E esses apoios, onde essa barra está apoiada, vão exercer forças que eu suponho que devem ser verticais para cima. Vou chamar essas forças de RA e RB. Reação no ponto A, reação no ponto B. Começamos assim sempre. Toda questão de equilíbrio de corpo extenso começa com o diagrama de corpo livre. Depois que tu faz o diagrama de corpo livre, tu tem que selecionar qual é o ponto de giro que tu quer. Como assim, professor, que eu quero? Não, quando eu coloquei aquelas barras, eu te falava onde é que girava, né? Tem alguma dobradiça aqui na figura? O enunciado não falou que a barra ia girar. A barra não vai girar. Mas tu pode decidir aonde ela hipoteticamente giraria. E essa decisão é muito importante para facilitar a tua vida. Segredo importantíssimo então. Decida o ponto de giro como sendo o ponto de aplicação de uma força desconhecida. Dessas três forças, vocês concordam que eu conheço o peso do guri? M vezes G, né? A massa do guri é 30, a gravidade é 10. Eu conheço o peso, mas eu não conheço nem a força RA, nem a força RB. Ou seja, os dois melhores pontos para selecionar como ponto de giro é o ponto de aplicação da força RA ou o ponto de aplicação da força RB. Esse ponto não é legal de usar, porque eu conheço aquela força. Mas tu poderia usar qualquer ponto da barra, cara, para poder fazer o cálculo. Eu demorei tanto a acreditar nisso. Eu vou selecionar como ponto de giro o ponto A. Eu vou fingir que essa barra gira em torno daquele ponto A. Fiz o diagrama de corpo livre. Escolhi meu ponto de giro. Escolha o ponto de aplicação de uma força desconhecida. Vai economizar bastante tempo. E agora tu vai começar o problema ou pelo momento resultante igual a zero ou pela força resultante igual a zero. Dica preciosa número 2. Além de escolher o ponto de giro adequadamente, comece o problema sempre pelo momento resultante igual a zero. Isso facilita a tua vida. Momento resultante em relação ao ponto A é igual a zero. Momento pode ser positivo ou negativo, e é tu que decide. Para variar o cardápio, já que no primeiro exemplo eu decidi que positivo é no sentido horário, eu vou dizer que positivo é o sentido anti-horário. Cuidado, gente, não vai dizer que para cima é mais, para baixo é menos, porque momento é uma coisa girando. Se eu tiver uma barrinha girando, ó, eu posso ter uma força para cima que gira para um lado e uma força para cima que gira para o outro lado. Então decorar que para cima é mais, para baixo é menos ou vice-versa é um erro. É uma coisa girando, tá vendo? Girando. Quantas forças tu enxerga no diagrama? 1, 2, 3. Então serão 3 momentos. Momento, momento e momento. O momento da força RA, o momento da força peso e o momento da força RB. Esses 3 momentos somados tem que dar zero, já que a barra está parada. O momento mais delicado, a situação mais delicada nessa questão do momento, se é que vocês me entendem, é a decisão entre positivo e negativo. Eu vejo muitos alunos errar nessa parte. Então eu vou te dar uma dica. Quando tu estiver fazendo essa questão, tu pega teu lápis, tua caneta, tua lapiseira e finge que ela é a barra. Pega esses dedos em forma de pinça, ó, polegar e indicador, e pegue a tua coisa de escrever e finge que está dobrando ali. Finge que é a barra. Use a outra mão para aplicar a força e veja para onde que vai girar. Observem, cara, que quando eu aplico a força RA no ponto A, por mais que eu faça a força, não gira. Aí eu não sei dizer se é positivo ou negativo. Ah, meu Deus. Mas quando eu faço a força peso, gira no sentido positivo ou negativo? Negativo, né? Concordam? Girou assim, né? Peguei a barra, fingi que a minha lapiseira era a barra, botei o ponto de giro. Agora pega o outro dedo e faz a força RB para cima, ó. Girou no sentido positivo ou negativo? Cara, se tu fizer desse jeito, vai ser difícil tu errar com uma concorrência erra ali. É usar o teu próprio objeto físico na tua mão para decidir qual é o momento positivo ou negativo. Basicamente acabou a parte importante. Agora é só substituir os dados. Como é que ficou? Deixa eu ver. Momento é força
vezes braço de alavanca. Então, quem é o momento da força RA? É a força RA vezes o braço de alavanca desta força. Quem é o momento do peso? É o peso vezes o braço de alavanca do peso. Quem é o momento da força RB? É a força vezes o braço de alavanca daquela força. Isso tem que dar zero. Eu já sei quanto é que é a força RA? Não. Qual é o braço de alavanca da força RA? Qual é a distância dela até o ponto de giro? Zero, ela está atuando bem no ponto de giro. É por isso que não estava girando nem para um lado nem para o outro. Peso do indivíduo. Braço de alavanca para o peso do indivíduo. Qual é a distância do peso até o ponto de giro? Era 2 metros. Mais RB eu não conheço. Qual é o braço de alavanca da força RB em relação ao ponto de giro A? É a barra toda, né? Toda a barra funciona como braço de alavanca. Igual a zero. Acabou. Agora é matemática básica. Isso aqui zerou. Menos 600 passa para o outro lado. Mais 600. Está multiplicando, passou. Dividindo. Eu descobri que o apoio B suporta uma força de 200 newtons. Se eu aplicasse essa mesma ideia, só que usasse o ponto B como ponto de giro, eu poderia calcular a força RA. Só que, como vocês viram, usar a equação do momento é meio chatinho. Agora, usar a equação da força resultante é muito tranquilo. Já que a força resultante tem que ser zero, eu posso dizer que as forças que atuam para cima são positivas e as que atuam para baixo negativas. Isso é uma decisão minha. Se tu não gostou, tu pode decidir o contrário. Quais são as forças que atuam para cima? O RA e o RB. E a força que atua para baixo? Por isso, menos o peso tem que dar quanto? Zero, já que está em equilíbrio. O RA eu ainda não conheço. O RB eu já descobri que é 200. E o peso nós calculamos no começo 300. 200 menos 300 é menos 100. Menos passa para o outro lado. Que engraçado, por que o apoio A está fazendo menos força que o apoio B? Não era para ser igual? Por que não? Ah, tá certo, o guri está mais próximo do apoio B, então a força maior fica sendo suportada pelo apoio B. Lógico, faz sentido. Se tivesse dado algo diferente disso, eu perceberia que eu estava errado. Claro que se o guri estivesse bem no meio, eu não faço nem conta, né? Eu pego os 300 litros do guri e divido por 2, 150 para cada um, certo? Tu vê, cara, era a questão mais simples. A única coisa que pode piorar nessa questão é eu acrescentar mais forças. Acrescentando mais forças, aparece mais momento aqui nessa equação. E só, a técnica continua a mesma. Faça o diagrama de corpo livre. Escolha o ponto de giro, o ponto de aplicação de uma força desconhecida. Anota aí essa dica, ó. Dica preciosa essa dica. Escolha o ponto de giro onde atua uma força desconhecida. Escolha como ponto de rotação. Escolha como ponto de aplicação onde atua uma força desconhecida. Fazendo assim, tu evita de obter duas incógnitas em duas equações, tem que fazer um sistema de equação ainda, isolar numa e substituir na outra. Então, escolha como ponto de rotação onde atua uma força desconhecida. Cara, o ideal era a gente fazer essa questão, mas levando em conta o peso da barra. Aí já vai dar uma pimentadinha na relação. Já vai ficar um pouquinho mais divertido. Se bem que eu também quero te mostrar. Tem 2 aulas, vou fazer. Que horas que bate nosso sinal? Ah, mas é 8 minutos é o que eu preciso. É o que eu preciso. Vou fazer um exemplo então, um pouquinho melhor que aquele lá. Vamos imaginar assim, ó.
pegar uma barra, então aqui ó, um exemplo. Vou pegar uma barra de 10 metros, apoiada nas duas extremidades. Aliás, não vou apoiar nas duas extremidades não, vou fazer uma coisa divertida aqui, vai ficar legal. Esta barra tem 10 metros, a distância entre os apoios é de 8 metros. Esta barra tem uma massa, a massa da barra é uma massa de 200 quilogramas. E apoiado ali naquela ponta, ó, apoiado ali naquela ponta, tem um outro objeto que tem uma massa de 300 quilogramas. Esse carinha ali tem uma massa de 300 quilogramas. Determine as reações nos apoios A e B. Sabendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule as reações nos apoios A e B. Olha que interessante o que vai acontecer. Qual é o primeiro passo mesmo para resolver toda a questão de equilíbrio de corpo extenso? Ah, que bonito, diagrama de corpo livre. Desenhe a barrinha e represente todas as forças atuando nela. Tem a força RA, que eu vou supor para cima. Eu posso estar errado. Vou fazer a força RB. Como ele falou da massa da barra, bem no meio da barra, eu vou desenhar o peso da barra. Só que tem aquele outro pezinho atuando aqui também, né? Só aumentou uma força, não vai ficar tão mais difícil. Escolha como ponto de giro o ponto de aplicação de uma força desconhecida. Ah, mas não vou nem perder tempo, eu pontuar de novo. O momento resultante em relação ao ponto A tem que dar quanto? 0, já que está em equilíbrio. E eu vou selecionar que o que gira no sentido anti-horário é positivo. Eu sempre seleciono esse sinal, não é obrigatório. Quantas forças? 4 forças, então vão ter 4 momentos. É bacana, tá? Tu dá nome, ó. Tu dá nome para tu saber de quem tu tá falando, ó, que bonitinho. Ó, momento do peso. Já vimos que esse cara aqui não dá para decidir o sinal. O momento do peso da barra vai ser positivo ou negativo? Negativo. O momento do RB? Positivo. O momento do peso da caixinha? Negativo. Tu viu que é mesmice do caramba, né, cara? Força vezes braço de alavanca. Não vomita. Força vezes braço de alavanca. Força vezes braço de alavanca. É chato, né, professor? Muito. Eu confesso. Para quem não gosta disso, que é o inferno matemática. A força RA eu não conheço. Qual é o braço de alavanca? 0. Vazou. Vaza a força desconhecida. Quanto é que é o peso da barra? 2.000, hein? Qual é o braço de alavanca? Já que a barra tem 10 metros, o peso está bem no meio, qual é o braço de alavanca? 5 metros, considerando a barra homogênea. RB eu não conheço, qual é o braço de alavanca do RB? 8. Era a distância do RB até o ponto A, 8. Peso daquele carinha que está lá na direita? 3.000, obrigado. O braço de alavanca? 10, igual a 0. Pronto, cara, ficou mais trabalhoso, mas não mais difícil. É a mesma questão anterior. Isso zerou, menos 10.000, mais 8 RB, menos 30.000, é igual a 0. 10.000 com 30.000, menos 40.000, passa para o outro lado, mais 40.000, está multiplicando, passou, dividindo 40.000 dividido por 8, a reação no apoio B, 5.000 newtons. Se quiser determinar a força no apoio A, não use a equação do momento. Tu poderia, a título de exercício é legal, ó, momento resultante em relação ao ponto B, faz a conta. Mas é melhor lembrar que a força resultante também tem que ser igual a... E aí pode selecionar, por exemplo, que para cima é mais. Quais forças eu disse que atuavam para cima? RA e RB. Quais forças eu afirmei que atuavam para baixo? Peso da barra e o peso do objeto. Isso tem que dar 0. O RA eu não conheço. O RB deu 5.000. O peso da barra, a galera falou que era 2.000. E o peso do objeto que foi
foi pendurado, que estava na ponta da barra, o pessoal me disse que era 3.000, M vezes G, hein, galera? Não acredito. Porcaria. Eu queria que desse o resultado negativo para te perguntar qual era o significado. Se o resultado tivesse dado negativo, qual seria a interpretação? Se tivesse dado que, meu Deus, deu menos, olha só. Deu menos 666, cara. Putz! Qual é o significado, já que deu negativo? Em vez da força estar atuando para cima, a força está atuando para baixo, porque o cara vai pisar aqui, né, vai erguer. Beleza? Nada demais, né? Mas, não, desculpa, nada a ver. Você deve querer isso aqui. Deu zero, cara. O que significa que deu zero? Quer dizer que não precisava ter nem aquele apoio ali, ó. Não precisava ter aquele apoio, a coisa ia ficar em equilíbrio. Certo? Aquele apoio ali era só de segurança, digamos assim, para caso o objeto fosse jogado mais para a esquerda. Então tu vê, eu tinha projetado para dar negativo, tanto, né? Aí eu ia te mostrar que se o resultado é negativo, não quer dizer que tu errou, só quer dizer que a tua suposição da direção da força estava errada. Morre. Aqui. 400 quilos. Pronto. 4.000 newtons. Aqui. A questão é minha. 4.000. 50.000. Aí passou dividindo. Puta, me arrombei todo de novo. 50.000. 50.000 dividido para 8 é 25.000 é a metade, né? 12.500 é a metade, né? 6.250. Agora a nova força RB é 6.250. Quando eu for fazer esse cálculo aqui, aqui vai dar 6.250. 6.250. Menos 5.000? 1.250. Menos, mais, passa para o outro lado? Menos. Ah, meu Deus! O que significa o menos? Só significa que nós supusemos o sentido errado para RA. O sentido de RA foi suposto erradamente. Logo, a força RA, em vez de apontar para cima, aponta para baixo. E tu não precisa fazer cálculo nenhum, tu só corrige. E pronto. O valor continua sendo honesto. A força que vai ter que empurrar a barrinha para baixo vai ser uma força de 1.250 newtons. O valor continua honesto. Legal. Agora sim, na próxima aula, eu vou poder te mostrar... Até que horas é a nossa aula? Não, até que horas é a nossa aula agora? Na próxima aula eu vou te mostrar como é que é equilíbrio de ponto material. Apesar de ponto material, tu só tem que usar a ideia da força resultante igual a zero, a gente vai ver que precisa de decomposição de vetor, precisa de umas coisas mais macabras da matemática aí. Pratiquem, galera, pratiquem esse tipo de questão, ó, eu vejo várias aí, ó. Arrisca e na semana que vem tu me pede pra gente corrigir algumas a mais. Obrigado pela paciência, daqui a pouco tamo junto de novo.